Olá, meu nome é Cleiane Gonçalves Pereira, eu sou estudante do curso de Direito da Faculdade de Direito de Contagem. Eu sou aluna do professor Patrick Casagrande e de Direito Penal e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre dois artigos do Código Penal, que são eles, o artigo 355 e 356, ambos crimes cometidos contra a administração da justiça. Então, a gente vai começar com o artigo 355. O que fala o artigo 355? Ele fala justamente sobre o crime do patrocínio infiel, patrocínio simultâneo ou tergiversação. Então, a gente vai dividi-los, né? A gente vai falar do início do crime, né? No 355, que é sobre o patrocínio infiel. Quando a gente fala em infiel, a gente já pensa em alguma coisa ligada a quê? A deslealdade, né? Algo enganoso. E o crime de patrocínio infiel é justamente nesta linha de raciocínio. O crime de patrocínio infiel, ele está descrito no artigo 355. O artigo 355, ele diz justamente sobre trair. Isso mesmo, o verbo que denota ele é o verbo trair. E ele diz o seguinte: trair na qualidade de advogado ou procurador. Aí você me pergunta, procurador? Sim, aqueles procuradores do município, não tem sempre? Aquelas pessoas que representam os advogados, né, lá do município, da prefeitura, ou os procuradores estaduais, né, que representam o estado. Então, eles, juntamente com os advogados, eles têm o dever profissional de estar colocando o seu interesse em primeiro lugar. Como assim? A pessoa que você constitui advogado, ou seja, um procurador, ele jamais pode prejudicar o seu interesse, cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. E eu não falo aqui só de causas que você paga, não. Pode ser também aqueles que são constituídos pela justiça gratuita, né? Então, assim, o dever é zelar pelo interesse do seu cliente. Trata-se de um crime próprio, porque ele é cometido justamente pelo advogado ou procurador. A pena desse crime é de 6 meses a 3 anos, vírgula, e multa. A gente tem que levar uma certa observância também. Porque a gente precisa é que para cometer esse crime precisa-se de prejuízo, né? A pessoa tem que ter um prejuízo e ela é uma ação única. Por quê? Ela vem do verbo trair. Quem te trai é o teu advogado, o procurador. Deu para entender mais ou menos? Eu vou te explicar de uma maneira mais simples. O patrocínio infiel, falando de uma maneira mais lúdica, lá do Código Penal, do artigo 355, eu poderia te dizer que é o fofoqueiro, o língua solta. Trair na qualidade de advogado ou procurador o seu dever profissional, prejudicando o seu interesse. Por que o fofoqueiro, o língua solta? Porque ele pode justamente fazer, sabe o quê? Ele pode colher
sabe, informações de uma parte e levar para outra. Ou seja, ele pode fazer e deixar de fazer em detrimento da parte contrária. Ou seja, te prejudicar. Ele pode retirar dos autos, né? Alguma testemunha, alguma coisa que te ajudaria, né? E como exemplo, um exemplo mais assim jurídico, eu vou te dar um. Olha só, no crime do patrocínio infiel, eu vou falar aqui para vocês sobre um HC que foi impetrado lá em Pernambuco, número 2451. O advogado, eu não vou falar o nome dele, vou falar só as iniciais, RC da Silva. Ele foi acusado de patrocínio infiel. Como assim patrocínio infiel? Ele foi acusado numa causa trabalhista de estar ajudando a empresa nos meses de abril, junho e dezembro a ganhar causas. Como assim? Ele levava situações que os seus clientes lhe contavam para que a empresa tivesse como chegar na hora da audiência e estar se manifestando de forma positiva. Como assim de forma positiva? Prejudicando os interesses do cliente do advogado, que foi constituído, sim, para prezar pelos interesses do seu cliente. Aí nós falamos sobre o artigo 355. Só que nesse artigo nós ainda temos uma outra situação, que é do crime de tergiversação ou patrocínio simultâneo. Como a gente pode dizer isso? Esse crime, ele é o seguinte. Ele é quando o advogado ou o procurador judicial, ele defende na mesma causa simultaneamente ou sucessivamente partes contrárias. Vou explicar melhor. Esse é o bígamo fura-olho, a gente pode dizer, de uma parte mais lúdica, né? Porque incorre na pena desse artigo, gente, o advogado que ele defende a mesma causa, ou seja, ele tá ali do seu lado, sabe? Mas ele tá furando o seu olho. Aí, como assim? Ele pega uma causa simultânea ou sucessiva. Eu vou te dar um exemplo mais jurídico para ficar mais simples. Ou simultaneamente no mesmo processo, por parte litigantes oposta. O Estatuto da OAB, o que aconteceu? O Estatuto da OAB também contempla tal hipótese, só que de maneira particular. O que acontece com esse advogado? Em 1995, ele defendeu a Eletronorte, uma empresa, né? Nessa época, ele era funcionário da mesma, ou seja, ele trabalhava na Eletronorte, na parte jurídica. Ele entrou nessa empresa em 1987 e ficou na mesma até 2000. Então, em 1995, claro, né? Ele foi lá e defendeu essa empresa. Tranquilo, contra um consórcio, né? Um consórcio de empresas. E essa defesa dele já estava no STJ
quando o mesmo advogado que fora nomeado em 2011 pegou uma causa da parte contrária do consórcio, né? Ou seja, ele era o advogado da Eletronorte e, passado alguns anos, entrando com ações e tudo, a ação já estava lá no STJ, e aí de 1995 até 2000, essa empresa vai e procura o escritório dele. O que acontece? Ele pega a causa. Nesse caso, ele está cometendo o crime de advogar sucessivamente ou simultaneamente. É o que falamos, né? O que a gente pode falar, que é rapidamente o advogado fura-olho. Esse advogado, ele deu a justificativa que, como era uma empresa, que ele era sócio da esposa, a esposa pegou a causa e que o nome dele apareceu nessa causa equivocadamente. Mas o Ministério Público, né, e o Supremo Tribunal não aceitaram essa resposta, né, dele. Então a causa foi negada para ele, e ele continuou respondendo por esse processo. Então o caso veio toda à tona quando, em 2011, ele foi chamado para ser ministro do STJ.